Tá, eu sei que eu tô atrasado, todo mundo já fez essa merda, mas pelo menos no final do vídeo tem uma surpresa. Assiste até o final, garanto. Olá, terráqueos, eu sou Rogério Vilela e vou fazer esse negócio aí de contar a história da minha vida com desenhos. É o tal do Draw My Life, que pra quem não entende nada de inglês como eu, quer dizer Draw My Life. Eu nasci no ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Que ano? Faz as contas aí, pô. Nasci em novembro e sou de Escorpião. Nunca liguei muito pra essa parada de signo, mas toda vez que falo que sou do signo Escorpião, sempre tem alguém que diz: Vixe, você deve ser difícil, hein? Congênio forte, explosivo. Sério, quando escuto isso, fico tão puto. Fico com vontade de socar a pessoa do nada e mandar ela tomar no meio. Nasci numa cidade do interior paulista chamada Penápolis. Quando falo isso, tem gente que pergunta: Patópolis? Não, Penápolis. E eu não falei ainda de um detalhe muito importante. Eu nasci com os pés tortos. Não tô falando de pé chato, pé um pouquinho tortinho, não. Eu nasci com os dois pés pra dentro. É, totalmente pra dentro, levemente inclinado pra trás. Tortos pra caralho. Eu sei o que passou pela sua cabeça. E antes que você diga em voz alta, Curupira é a que eu pariu. De qualquer forma, foi um baque principalmente pro meu pai, que esperava ansiosamente por um menino que jogasse futebol e pudesse ser profissional como ele. E quem sabe um dia jogar na seleção brasileira. Deixa eu explicar. Meu pai era novo, 21 anos, jogava futebol no Penapolense, time da minha cidade. Meu pai era um tipo de popstar de lá. Pobre, mas famoso. E quando ele recebeu a notícia do meu defeito no hospital, ele me disse que pensou imediatamente em duas coisas. Primeiro, eu não jogaria futebol. Talvez andasse com dificuldade, mas futebol, nunca. Segundo pensamento, ainda bem que o defeito é nos pés e não na cabeça. Tá, eu sei que minha história começa triste, mas prometo que ela melhora e até vai ter um final feliz do tipo viveram felizes para sempre. Não desse tipo, porque ninguém vive feliz para sempre, mas a história melhora um pouco, tá? Eu prometo, calma aí. Bom, me levaram para um médico, num hospital público numa cidade maior chamada Lins. E o cara era foda. Me operou e foi foda. Foda mesmo. Foi gastar minha cota de foda aqui, porque devo muito a esse médico foda. Ele me operou quando eu tinha 6 meses de idade. E daí vem as primeiras lembranças da minha vida. Lembro de alguns flashes, mas lembro. Deve ter sido foda. A partir daí usei gesso por um bom tempo. O gesso era da ponta dos pés até em cima dos joelhos para eu não poder dobrar as pernas. Aprendi a andar ainda com gesso, o que é passar de fase no modo hard da vida. Chupa mundo. Depois do gesso, durante quase um ano, passei para aquelas botas enormes e pesadas com os ferros do lado, sabe? Usei até os 3 anos. Eu parecia o Robocop. Foda, né? Enquanto isso, meus familiares disputavam minha cura, me levando em tudo quanto é coisa. Igreja, macumbeiros, benzendeiras, faziam promessas, procissões, tudo pra eu ficar bom. E não é que eu fiquei bom, pelo menos das pernas e dos pés. O mais foda é que quando eu tirei a bota, meus pés estavam perfeitos. Feios, com cicatrizes, mas perfeitos. Eu podia andar, correr, podia fazer tudo normalmente. Não falei que a história melhorava uma hora? Mas pera, se meu pai trampava de dia e dava aulas de literatura numa faculdade à noite, minha mãe também era professora e dava aula de português nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. Apesar disso, via muito minha mãe porque ela conseguiu pegar umas aulas na minha escola, EPSG senador Robert Kennedy. O que ela comemorou muito e eu não, né? Quem quer ter sua mãe por perto na escola? Era zoado por isso. Se eu já era tímido, agora então, não encontrava meu lugar no mundo. Me achava feio, baixinho, tava sempre mal-humorado. Minhas coxas eram muito grossas e minhas canelas muito finas por causa dos anos de bota e gesso. Foi nessa época, ainda criança, que aprendi a desenhar. Lembro de desenhar várias corridas do Speed Racer, que era de longe meu desenho preferido. Desenhava nas paredes de casa, nos armários, desenhava em todo lugar da minha casa com as minhas canetinhas Silva Pen. Minha mãe não gostava muito da minha ideia de pintar a casa inteira e deixava isso bem claro me batendo. Apanhei muito. E não adiantava correr não, as havaianas da minha mãe faziam curva no corredor. Apanhava quando minha mãe estava fora de casa e minha irmã mais nova fazia merda. Apanhava quando jogava futebol dentro de casa com meus amigos. Apanhava quando não tinha feito o dever de casa. Apanhava até quando eu me machucava na rua. E ela ainda soltava um: Tá vendo? Isso é pra você aprender a me escutar. Naquela época não existia micro-ondas, nem telefone celular, nem internet. E a gente tinha que ajudar a mãe em casa. Sabe, lavando louça, varrendo o chão, ajudava ela a fazer a comida. E não reclamava não. Mentira, a gente reclamava muito. Aí apanhava e parava de reclamar. Sabe aquela história de moleque não quer ouvir mais nenhum pio? Então, era mais forte do que eu. Eu não aguentava e fazia piu! E tomava um tapão na boca pra ficar esperto. Eu não tinha medo de apanhar dos moleques da rua. Eu tinha medo era de apanhar da minha mãe em casa se eu apanhasse dos moleques da rua. Quando eu era criança, além de estudar, fazia basicamente 3 coisas. Jogava futebol na rua, desenhava e via TV. Assistia de tudo. Eu e minha irmã mais nova brigávamos o dia inteiro pra ter o controle do controle da TV. Ela queria ver umas bostas de desenho tipo Ursinhos Carinhosos e She-Ra, e eu não. Eu queria ver Ultraman, Ultra Seven, Fantomas, Pica-Pau, He-Man, Jornada nas Estrelas, Galáctica, Super Amigos. Coisas legais demais, cara. No futebol, eu fui melhorando cada vez mais, então eu me achei na vida. Quando você entende que sabe fazer alguma coisa bem, você se encontra. Na rua, na escola, eu já era o primeiro a ser escolhido na hora de formar os times, sabe? Eu e meu par de quichutes. Vocês não sabem, mas os meninos eram separados em 2 blocos.
os que amarravam o cadarço do quichute na canela e os que amarravam embaixo do tênis. Eu amarrava na canela. Opa, jogador de futebol de rua que se preze, amarrava o cadarço na canela. Lembro de partidas históricas com o time da rua de baixo, algumas valendo o engradado de tubaína. Saía muita briga, é claro, mas todo mundo era muito amigo. Meus vizinhos eram os meus melhores amigos. Tio Tony, um moleque espinhento de óculos de fundo de garrafa que tinha o chute mais forte do universo. Tio Ricardo, um gordinho que contava piadas e lutava judô. E o Henry, o irmão dele, um ruivo alto e magrelo que tinha a língua presa e era famoso por ter comido uma barata seca de uma vez só na nossa frente. A gente vivia junto, andava de carrinho de rolemã, jogava fubeca, que algum de vocês chamam de bolinha de gude, empinava pipa, descia o morrão da frente de casa em cima de papelão, daqueles que vem em geladeira, sabe? Andava de BMX, uma bike que você brecava pedalando pra trás. Bons tempos. A rua era meu destino diário. A brincadeira só acabava quando a mãe da gente chamava a gente pra dentro de casa. Nessa época, eu desenhava sem nenhuma pretensão, mas com toda a atenção do mundo. Meus pais sempre deram muito apoio pra desenhar e pintar mais e mais, ainda que meu pai sonhasse comigo sendo um craque de futebol. Eu adorava ficar olhando para as nuvens e ver os desenhos que elas formavam, e depois tentava passar isso para o papel. Gostava também de montar quebra-cabeças. Fui tricampeão de montagem de quebra-cabeça do ABC. Não riam, para mim na época foi foda. Na escola, tentava usar o futebol para conseguir fazer uma moral com as garotas. Lembro de uma vez que prometi fazer 3 gols na final do campeonato escolar para uma menina chamada Viviane. Minha classe, a quinta C, ganhou com um gol meu de bicicleta. No final do jogo, fui todo felizão pedir um beijo para ela. E ela me disse, faltaram 2, hein? Caralho! Ela não sabia como era difícil fazer um gol de bicicleta. Não tinha sorte com as garotas. Na verdade, a gente tinha poucas oportunidades para tentar beijar as meninas. Tinha os bailinhos e a excursão anual do Play Center. O bailinho acontecia nas festas de aniversário. E era assim, fechava a garagem com uma lona preta. E colocava uma mesa de salgadinho, lanche de carne louca e brigadeiro no meio. Tinha um globo no teto e os meninos ficavam de um lado, numa parede, e as meninas de outro. Todo mundo dançava Smiths, Dead Kennedys, The Cure, essas coisas. Tinha também a dança da vassoura, um truque que inventávamos para ficar mais fácil para nós, tímidos. Ou não, funcionava assim. Alguém ficava com uma vassoura, homem, claro. Aí, ele queria dançar com uma garota que estava dançando com outro cara. Ele cutucava o cara e passava a vassoura. Esse moleque, então, era obrigado a procurar outra garota e dar a vassoura pro cara. Claro que quando a gente estava afim de uma garota, ficava toda hora dando a vassoura pro cara que estava com ela. E era lógico, zoado na escola pelas semanas seguintes. Rogério tá afim da Samantha, Rogério tá afim da Samantha. A segunda alternativa era o Play Center. Na Montanha Encantada ou no teleférico o bicho pegava. A gente ia no mesmo banco e no caminho, quem sabe, se beijava. Era o máximo. E voltava no ônibus abraçadinho e sendo zoado pelos amigos. Não era fácil ser hétero naquela época. Tanto que alguns, soube, até desistiram. Aos 13 anos tive que fazer minha primeira escolha profissional. Fui fazer um teste no time de futebol do Santo André. Fiquei horas lá esperando minha chance. Tinha eu e um monte de moleque. Todo mundo ia entrando pra jogar. E eu esperando do lado de fora do alambrado. O treinador me colocou faltando uns 3 minutos pra acabar o treino. Peguei na bola uma vez só e passei para outro moleque, para não ser chamado de fominha. E foi isso. Não fui escolhido na peneira. Aquilo para mim foi a primeira grande derrota. E vocês vão perceber que as derrotas foram muito importantes para mim. Sempre que eu me fudi grande na minha vida mudou totalmente de rumo. E para melhor. Decidi então me dedicar ao desenho. O desenho era o contrário do futebol. Quanto melhor eu ficava, mais quieto no meu mundo eu entrava. Virava noites, tardes, treinando, aprendendo, lendo, melhorando. Comecei a trabalhar com 14 anos numa agência em Santo André. Pensei ter escolhido a profissão errada, era horrível. Eu não me adaptava a trabalhar com régua, esquadros e caneta nanquim, fazendo aquelas molduras horríveis de anúncios de imóveis. Então larguei tudo e comecei a rodar as editoras com meu portfólio debaixo do braço. Tinha muita vergonha de conversar com o diretor de arte, com pessoas que eu admirava, ou medo, ou os dois. Ligar, ir. Tinha vergonha das minhas roupas, dos meus sapatos, da minha passa esfolada, mas eu ia. Usava roupas que me faziam parecer mais velho. Eu mal saía do ABC. São Paulo pra mim era um monstro. Eram 2 horas de ônibus até lá, e eu voltava com um sorriso no rosto, feliz. E trabalhava, muito. Mas pra mim não era mais trabalho, era um sonho realizado. Aos 16 anos, minha família mudou pra Manaus. Morei lá há 2 anos e foi muito legal. Consegui aprender as coisas na marra, pois tinham poucos profissionais na minha área. E aos 17, era diretor de arte de uma agência de publicidade e chargista de um dos principais jornais de lá. Criei personagens e planos para dominar o mundo. Mas para isso, eu precisava voltar. E foi o que aconteceu. Virei professor de ilustração na escola onde eu estudei. Fiz tiras para a Folha de São Paulo e em 91 eu fiz minha primeira história em quadrinhos para a Bienal Internacional do Rio de Janeiro e ganhei o primeiro prêmio. Gostei da ideia de juntar desenho e escrita numa coisa só. Nessa época, um pessoal estava mandando desenhos de brasileiros para editoras americanas. E não é que rolou? Eu e uma dezena de brasileiros começamos a publicar nos Estados Unidos. Fizemos o que se chamou depois de invasão brasileira nos comics. Fiz histórias em quadrinhos, ilustrei cards do Magic, fiz capas para livros de RPG, mas o que eu queria mesmo era contar minhas histórias. Pausa. Aí vinha a minha segunda derrota. Aos 25 anos tomei um pé na bunda, daqueles de perder o rumo.
Fiquei mal pra caramba, emagreci 15 quilos em 3 meses. Queria mudar de país e ir embora. Mas minha vida sempre mudou radicalmente depois das derrotas, lembra? Resolvi chutar tudo, sair da acomodação. Saí do emprego de professor, parei de fazer ilustrações e me juntei com outros 3 desenhistas que também publicavam HQs nos Estados Unidos, que também não tinham grana como eu, e assim abrimos uma empresa. Uma não, duas. Um estúdio e uma escola de desenho chamados Fábrica de Quadrinhos. Aprendi a fazer 1 milhão de coisas que eu nem sabia que poderia fazer. Reuniões, orçamentos, contratar funcionários. A gente cresceu, muito, de maneira desproporcional. A ideia de quadrinistas terem um estúdio escola era muito diferente. Era original. Assim, na sorte, achei de novo meu lugar no mundo. Mas ainda não era só isso. Durante 10 anos fiz trabalhos e projetos legais, mas muita coisa chata e burocrática também. Dirigi clipe pros Titãs, fizemos um programa pra tiazinha na Band. Pô, ela sumiu, né? Fizemos várias campanhas para agências de publicidade, mas eu tinha um plano. Fazer um pé de meia, para depois poder fazer de novo o que eu amava fazer. Passaram-se tempos de vacas magras, vacas gordas e vacas magras de novo. Até que consegui fazer minhas coisas autorais, meus livros, meus filmes e tocar o Mundo Canibal, que a essa altura havia se tornado algo monstruoso de grande. O Mundo Canibal surgiu assim. O Rodrigo Piologo era um aluno da minha escola e tinha uns desenhos muito fodas. Eu falei que ia falar muito foda. Eu tinha uns personagens também e a gente resolveu juntar forças. O irmão dele, o Ricardo, entrou na parada e assim nasceu o Mundo Canibal. Foda, né? O que havia começado com 3 caras sem muito a perder deu muito certo. Resumindo, aí a Fábrica de Quadrinhos teve uma proposta milionária de uma empresa grande de entretenimento. Era a época da bolha da internet. A gente nunca tinha ouvido falar em tanta grana. Isso subia nossas cabeças. E enquanto a negociação acontecia entre os advogados, imaginávamos como iríamos gastar toda a nossa grana. Parecemos aquele desenho do Pica-Pau, lembram? Mulheres, automóvel, mulheres, iate, mulheres, mansões, mulheres. Tá, eu nem esperei o contrato ser assinado. Fui otário, eu sei. Gastei por conta, gastei muito. E o que aconteceu? Depois de meses não chegamos num acordo e não rolou grana nenhuma. E ainda a gente gastou uma puta grana com o advogado. E eu tinha comprado uma porrada de coisas a prazo. Foi uma merda. Os sócios começaram a brigar e se desentender. Nos separamos e eu fiquei com o estúdio e eles com a escola. Sem grana pra nada, eu perdi meu carro, quase perdi um apartamento que foi a leilão 2 vezes por falta de pagamento. Mais derrota. E o que acontece a seguir? Mudanças. Pra melhor, é claro. O estúdio cresceu de tamanho e importância, virei noites e noites e quando me dei conta, depois de alguns anos tinha recuperado tudo. E mais do que isso, tinha a chance finalmente de fazer o que eu gostava. E então veio a comédia, em 2009. Não sei como nem por que eu resolvi fazer stand-up. Um cara tímido que nunca havia subido no palco na vida, mas fiz. Faço até hoje. E foi a melhor decisão da minha vida. Com ela, rodo o país e vou a lugares distantes, diferentes. Lugares que eu não iria se não fosse a comédia. Conto minhas histórias e ouço histórias. E sou muito bem recebido. Nunca me senti tão bem acolhido como agora. Parece que fazer as pessoas rirem, ainda que por uma dezena de minutos, tem um impacto pra lá de positivo. Elas te tratam com respeito, com alegria, com admiração. E juro, no palco me sinto em casa. Claro que eu deixei de falar muita coisa aqui. Sobre teatro, cinema, programa de televisão, história em quadrinho, casei por 8 meses, separei, morei junto, fui vice-campeão paulista de jiu-jitsu, essa é uma história engraçada. Eu viajei, desenhei, pintei o quadro, estudei para ser pastor, operei o joelho 3 vezes, quebrei os ossos do meu rosto, bati o carro, comemorei título do Corinthians, fiz improviso, comi umas gostosas, dei pé na bunda, tomei pé na bunda, conheci gente legal, gente chata, xinguei, bati, apanhei. Ou seja, eu fiz e faço tanta coisa diferente hoje em dia que nem sei como dá tempo. É o lance dos sonhos, sabe? No fim, tudo é sobre os sonhos. Ainda gosto de olhar para as nuvens procurando desenhos nelas. Sou muito grato de ter sempre trabalhado com quem admiro. Dividir o palco, o campo, uma publicação, um estúdio com gente mais gabaritada e genial do que eu. Com pessoas que acreditaram em mim. Ainda que eu seja tímido, ainda que eu seja mal-humorado e inquieto, sempre. E sempre me pergunto aonde eu quero chegar. As perguntas que eu me pergunto são perguntas sem resposta, mas me fazem continuar seguindo em frente. Faço milhares de planos. Tenho 1 milhão de sonhos. Alguns chegam rápidos, outros demoram. Outros nunca virão, mas quer saber? Ainda tô me divertindo como nunca. E acho que tô vivendo o melhor momento da minha vida. Encontrar um final pra uma história é sempre a parte mais difícil. Ainda mais quando ela ainda não terminou. Não tem aquele papo de "e viveu feliz para sempre". Vou terminar como sempre termino meus shows de stand-up. Meu nome é Rogério Vilela e vocês foram uma plateia maravilhosa. Obrigado. Peraí. A história não acaba assim não, porque aconteceu mais uma coisa. Uma coisa bem foda. Aconteceu das pessoas pararem de ficar reclamando das coisas só na internet, nos bares. Aconteceu do povo ir mostrar sua insatisfação nas ruas. Primeiro eu vi pela janela da minha casa. Depois, pela janela da minha TV. Depois eu estava nas ruas. Tá aí o país do futebol, da bunda, do samba, da corrupção e do vamos levar vantagem em tudo. Começou a mostrar outra cara. Uma cara amarrada, insatisfeita e faminta por mudanças. Mas as mudanças acontecem de dentro pra fora. É o que tá acontecendo. E é só o começo. Um começo foda.
foda demais, muito foda. Foda, foda, foda. Bom, então é isso. Eu falei que no final ia ter uma surpresa, então aí vai. Tá aí. Foda, né?